Agora sim, estamos ao vivo? Deixa eu ver, vamos lá. Falem comigo se você está me assistindo aqui. Se tá tudo certo, se tá aparecendo aí para você, fala comigo. Me diz se o som tá saindo, se tá tudo bem. Você fala comigo. Espera aí que aqui entrou eu aqui. Se o som... Agora sim, para mim o som tá aparecendo aqui, ó. Acabei de botar ali e tá redondinho. Falem comigo aqui no chat. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos nessa aqui, vamos começar. Tudo ok, Bianca, beleza? Falem pra mim de onde vocês são, pessoal. Conta pra mim aqui de qual bairro do Rio, ou se você é de fora do Rio, da onde você é. Tem aqui alguns alunos meus assistindo que eu já sei, né? Tem gente aqui que chegou aqui agora. Vamos ver aqui. Contem pra mim no chat de onde vocês são. Falem comigo. Enquanto isso, deixa eu te adiantar. Opa, de São Paulo, do Recreio, Jacarepaguá, Tijuca, Minas Gerais, olha aí, ó. Rio de Janeiro, Paraty, ah, que delícia. Paraty, Maricá, ô maravilha, gente. Que isso? Que maravilha. Rio Verde, Nova Friburgo, Ipanema, Jacarepaguá, Rio das Ostras, Barra. Que mais? Maravilha, Niterói, Vila da Penha, lindo, lindo, lindo. Vamos nessa, pessoal, vamos começar aqui a nossa palestra. Eu tenho algumas orientações para te dar e eu quero já começar o negócio de maneira bem alinhada com você sobre a razão pela qual você está aqui hoje, tá? Os seus filhos, não é com você, tá? Nada vai acontecer com você. Nada, 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 nada. Espero eu, tá? Mas os seus filhos vão empobrecer, vão ser rebaixados de classe social se você pelo menos não entender o que é preciso fazer para mudar a realidade das famílias brasileiras, tá? Essa solução que nós estamos entregando aqui, infelizmente, eu tenho que botar isso aqui num link privado, né? Não é o que eu gostaria, né? Mas infelizmente tem que ser assim. Por quê? Porque eu sou advogado, nós advogados temos uma limitação ética, né? Que a gente não pode oferecer nossos serviços profissionais assim para um número indiscriminado de pessoas, isso é errado e tudo. E ainda que eu não esteja aqui para oferecer serviços profissionais, eu não tô afim de de ter que ficar dando explicação. Ah, mas era, não era. Não precisa, né? Não precisa, não tem essa necessidade. Então a gente bota lá essas inscrições. Quem tiver inscrito participa. Estamos aqui juntos e a gente vai informando na medida que a gente conseguir alcançar essas pessoas, né? Vamos nessa. Primeiro de tudo, eu queria que você fizesse o seguinte. Eu queria que você pegasse papel e caneta, tá? Algumas providências são fundamentais. Tem muita informação que eu vou dar aqui. Tem muita informação que vai passar nessa tela aqui para você. Então, eu queria que você pegasse aí papel e caneta, tivesse papel e caneta na sua frente e também que, se possível, você assistisse isso aqui ou na tela de um computador ou na televisão. O pior lugar para você assistir é no celular. Se não tiver jeito, o que não tem solução, nem problema né? Não tem remédio, remediado está. Mas confesso a você que no celular isso aqui é ruim, né? Por quê? Porque eu vou botar informações para você aqui na tela e você vai precisar acompanhar. Isso aqui talvez tenha mais dificuldade se for por uma tela de celular, né? Então, num computador ou na televisão, isso aqui você vai conseguir ter um rendimento melhor das informações que nós vamos trazer. Além disso, eu quero te pedir, pega o teu celular. Eu sei que você já vai botar para vibrar, tá tudo bem, mas olha só, bota ele de cabeça para baixo. Cada vez que essa jossa desse WhatsApp apitar aí na tua frente, mesmo que esteja para vibrar, você já, pumba, virou pro lado. Virou pro lado, é 2 minutos de atenção que você perdeu e talvez você não acompanhe mais, porque o volume, o ritmo de informação aqui tende a ser bem alto mesmo,
tá? Então essas providências iniciais eu acho que são bem importantes. Para a gente começar, eu quero me apresentar para você, talvez você não me conheça, talvez sim, eu não sei se você me acompanha, se não acompanha. Bom, meu nome é Márcio Carvalho de Sá, eu sou advogado, eu sou professor de Direito, e integro, inclusive, sou fundador de um grupo chamado Time Holding Brasil, tá? Que é um grupo que... um time de profissionais que atuam com o planejamento patrimonial da família, atuam fazendo principalmente holdings familiares, né, em todo o Brasil, um time que hoje já tem mais de 1.700 pessoas e que estão, ao mesmo tempo, levando essa mesma informação para um grande número de pessoas no Brasil inteiro. Por que isso? Tá? Porque até então, até uns anos atrás, o que você vai enxergar aqui hoje era uma informação que ela só estava disponível para as grandes elites, para as grandes fortunas. Eu não gosto desse termo elite, porque até eu e você, meros mortais, quando o governo fala em taxar alguma coisa, botar elite, nós somos da elite porque a gente tem um pouquinho de coisa, né? E nós não somos de elite coisa nenhuma. Eu não gosto desse termo, não. Mas vamos falar assim, as grandes fortunas, só as grandes fortunas tinham acesso a essa informação que eu vou te entregar aqui hoje. Por que isso? Porque até então só eles tinham condições de arcar com as grandes bancas de advocacia que mexiam com um negócio chamado sociedades anônimas e que tinham conhecimento para poder organizar o patrimônio da família com expertises que vêm daquela aplicação. Então só essas grandes fortunas conseguiam trazer para dentro das suas famílias essa solução. Isso não estava disponível para a família brasileira. E quando eu falo da família brasileira, eu não estou falando do cara de classe média baixa, nem muito menos do pobre que não tem patrimônio, né? Eu estou falando mesmo, até mesmo das famílias mais abastadas, isso não estava disponível. É só você ver por aí, olha, por exemplo, Gugu Liberato faleceu, deixou confusão, briga de herdeiro, uma perda gigante. Chico Anísio, a mesma coisa. Aguinaldo Timóteo, a mesma coisa. Quem mais? Se você for ler, Marcos Paulo, e por aí vão outros, né? Que faleceram, porque essas pessoas são pessoas que enriqueceram durante a vida, mas não nasceram lá naquele chamado berço de ouro, e mais ainda, enriqueceram por causa da arte, ou enriqueceram por causa de esporte, não enriqueceram por conta da organização societária empresarial, entende? Então, como eles enriqueceram de outra maneira, eles não tiveram acesso aonde esse debate, essa construção, essa grande solução se encontrava. Então, como eles não tiveram acesso a isso, por isso que, como eu estou te dizendo, nem mesmo as famílias mais ricas da sociedade tinham acesso. Quando eu falo de grandes fortunas, eu não estou falando do Faustão. Eu estou falando das maiores empreiteiras do Brasil, dos bancos. É disso que eu estou falando, né? É disso que eu estou falando. E nós, na nossa militância, eu tive a oportunidade de trabalhar numa dessas bancas, né? Aprendi o negócio e quando um dia eu falei assim, agora eu vou fazer minha vida aqui, fiz minha carreira solo. Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, não moro mais no Brasil, ensino outros advogados a fazerem a mesma coisa que eu faço a partir daqui pela internet e continuo lá tocando meu escritório com a minha sócia que está lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? O nosso escritório é lá no Vogue Square, na Barra. Então, estamos lá, estamos firme e forte, apresentando essa grande solução para as famílias brasileiras. Mas veja, eu quero, antes da gente prosseguir, eu queria ter um respeito profundo com o seu tempo. Eu não quero que você perca nenhum segundo aqui comigo se o que a gente tem para conversar aqui hoje realmente não fizer muito sentido para você. De coração, e eu vou pedir um favor, eu peço que você, a partir de agora, entre nesse teclado, entre nessa digitação aí, entre no chat, eu vou precisar de você, ok? Essa palestra não vai funcionar se você não estiver atento aí para mexer no chat a partir de agora. Então eu quero primeiro, para a gente poder prosseguir, a gente precisa saber se vai fazer sentido para você ou não estar aqui. Porque se não tiver, eu quero ser profundamente honesto com você e falar para você, ó, não tem por que você gastar o seu tempo aqui assistindo isso. Tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero te fazer, eu quero que você responda aqui no chat.
Você tem filhos, ou quem sabe netos, ou qualquer pessoa para quem você queira deixar alguma coisa no futuro? Coloca aqui para mim no chat se esse é o seu caso, se você tem filho, se você tem neto, se você tem alguém que você queira deixar o dia que você não estiver mais aqui. Faz esse favor para mim. Sim, olha aí, o Paulo respondeu sim, o outro Paulo também, Peçanha, beleza, então, legal. Tem um filho e um neto, 2 filhos, isso, beleza. Responde para mim, vamos lá. Legal, legal. Maravilha, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Isso aí. Boa, boa, boa. Legal, tô vendo aqui o pessoal respondendo. Todo mundo. Por enquanto, ninguém respondeu que não tem não. Maravilha. Maravilha. Vamos lá. Segunda pergunta que eu tenho para fazer. Você tem algum bem, qualquer patrimônio, não importa qual é o tamanho. Eu não estou perguntando se você tem uma casinha de 300 mil reais, um apartamentinho de 300 mil reais, ou se você tem uma vasta fortuna imobiliária, muitas ações. Eu não importa se são imóveis, são ações, são carros, são empresas, não importa o que é, ok? Se você tem patrimônio, responde para mim assim, sim, eu tenho tenho patrimônio. Qualquer um, não estou pedindo, não precisa colocar aqui o tamanho dos seus bens, nada disso, tá? Legal, o pessoal colocando. Se quiser, pode botar, tenho 2 imóveis, tenho 3 imóveis. Aqui, o pessoal está escrevendo. Legal, legal. Beleza. Eu vou te pedir agora para me responder o seguinte. Você trabalhou duro para conquistar esse patrimônio? Ou você recebeu de herança, veio de mão beijada, ou ganhou na loteria, sei lá. Mas se você trabalhou duro, escreve no chat assim, ó, dei duro. Se esse é o seu caso, se você deu muito duro a vida inteira para constituir esse patrimônio, eu quero que você diga no chat, mas seja honesto, tá? E não tem julgamento. Quem deu duro, quem recebeu de herança, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu adoraria ter recebido o que eu tenho de herança, adoraria, né? Mas eu tive que fazer herança para minha mãe, é o contrário, né? É o contrário. Aí, ó, o colega colocando, meu pai deu muito duro, é isso mesmo, é isso aí, não importa. Aqui é totalmente sem julgamento, tá, pessoal? O importante é saber se esses bens são fruto de muita batalha. Legal. Parece que a gente está reunido aqui com um grupo que são pessoas que estão mais ou menos aí na mesma linha. Eu quero saber de você agora o seguinte. Você deu duro para conquistar esse patrimônio, ou no caso do colega botou seu pai. Too hard. Muito bom, Cláudio. Muito bom. Botou em inglês ali. Você deu duro para conquistar esse patrimônio. Maravilha, tá? Agora eu quero saber de você o seguinte. Se ao dar duro para conquistar esse patrimônio, se é impressão minha ou você trabalhou muito mais do que precisava. Por quê? Se você trabalhou mais do que precisava, escreve assim, trabalhei mais que precisava. Pode botar, só escreve, trabalhei. Se você trabalhou mais do que precisava, bota trabalhei, escreve mais do que precisava. O que é trabalhar mais do que precisava? Olha, se eu preciso de 100 reais para sobreviver, e trabalho o suficiente para ganhar 200, cara, eu estou trabalhando muito mais do que eu preciso, né? Mas, na verdade, eu tenho uma consciência de que eu preciso não de 100, eu preciso de 200. Eu preciso de um pouquinho mais para minha velhice, eu preciso de um pouquinho mais para deixar para minha filha, né? Então, se você trabalhou muito mais do que precisava durante a sua vida inteira, vem no chat e coloca para mim aqui, ó, trabalhei. Boa. Olha só, agora tá falando. Perfeito. Agora, eu quero te fazer uma última pergunta. Se você se conforma, ou melhor, eu posso deduzir que você não se conforma, que o fruto desse trabalho duro, de muito mais do que você precisava para sobreviver, acabe indo parar, pelo menos em parte, indo parar na mão de governo, ou mesmo de advogado, de cartório, de despachante, do sistema. Se você não se conforma, você escreve assim, não me conformo, ou escreve não quero, ou bota assim, simplesmente não.
Se você não se conforma com isso, assim como eu, e eu já adianto aqui a minha resposta, eu não me conformo de jeito nenhum, colega, never, nunca, jamais, nem hipótese alguma. Bom, não me conformo, não quero. Legal. Se você respondeu sim, se você respondeu sim para pelo menos 2 perguntas das primeiras e não para a última, essa palestra aqui não é... Você não precisa dela, ok? Você não tem necessidade dela. Você tem absoluto desespero por saber o que eu vou falar. É mais do que necessidade, é mais do que precisar. Você não pode ficar sem o que eu vou falar. E mais ainda, se você está nesse quadro e conhece outras pessoas que estão nesse quadro, essa palestra é ao vivo, ok? Eu depois não vou deixar no ar, mas ela ainda vai ficar por algumas horas. Assim que terminar, manda para outras pessoas. Não sai daqui, tá? É igual o oxigênio. Primeiro bota no teu rosto, depois você cuida do outro, ok? Mas... eu vou falar uma coisa pra você. Se você tá nesse sistema que eu te falei aqui, você necessita profundamente saber do que eu vou te falar. Agora eu vou te falar mais. Eu não tenho nada aqui que seja do seu interesse direto. Nada do que eu vou falar aqui hoje é para o seu interesse, vai servir para você. No máximo vai servir para o seu estado de espírito, mas não vai te servir em nada. Por outro lado, o que eu tenho a te dizer aqui hoje vai ser determinante não para você, mas para os seus filhos, para impedir que os seus filhos empobreçam, para impedir que os seus filhos sejam rebaixados de classe social no dia que você não estiver mais aqui. Então é para eles e não para você. É para eles que você vai ouvir tudo o que eu tenho a dizer hoje. Não é para você. É pelos seus filhos. Então vamos lá. Com seu lápis e papel na mão, ok? Com seu lápis e papel na mão, eu quero que você entenda o seguinte. Ora, Márcio, mas por que eu preciso entender esse negócio? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Todo ser humano que tem bens, que tem filhos, necessariamente acontece uma coisa com todos eles. Todos eles têm um limite na vida. Não tem vida eterna. E o dia que eles não tiverem mais aqui, os filhos deles, para poderem ter direito a essa herança, eles vão ter que passar por um negócio chamado inventário. E eu não sei se você sabe o que é o inventário, como é que funciona e tudo mais. E não é a minha missão aqui hoje te ensinar inventário. Pelo contrário, eu quero tentar ser hoje aqui o mais afastado do juridiquês possível, porque advogado, meu Deus do céu, a gente é terrível, a gente fala uma língua morta, que é para ninguém entender mesmo, que é o latim, entendeu? Então, a ideia é traduzir isso aqui para além do juridiquês, para uma linguagem que todo mundo possa entender. Mas principalmente por que isso acontece, tá? Eu vou dividir a minha tela com você. Talvez você se identifique com um exemplo. Eu vou te contar uma história que foi de um caso que aconteceu no meu escritório, tá? No meu escritório. É lógico que eu vou mudar o nome das pessoas, as fotos que eu vou botar aqui são fictícias e tudo mais, que eu achei no Google, não só as pessoas que eu estou mencionando, mas a história é exatamente essa. Veja só, essa família, tá? Formada por Júlio, casado com Rosana e tinha um filho, Rafael, tá? Esta família chegou, acaba a situação da vida delas, vem parar no meu escritório. Por quê? Porque Júlio e Rosana já não estavam mais aqui. E Rafael, então, busca o meu escritório, tá? Busca os serviços do nosso escritório para poder fazer um inventário de um imóvel que era o único imóvel da família. Só tinha um imóvel a família. Só um apartamento lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Era tudo que eles tinham. Um imóvel que tinha adquirido há 20 ou 25 anos, depois eu até vou botar na tela aqui. E veja, o Rafael nos procura para fazer esse inventário, tá tudo bem.
O que o Rafael não sabia eram os números do inventário. O Rafael não tinha ideia. Muita gente já ouviu falar dos números, mas ninguém sabe exatamente. Aliás, eu vou contar uma coisa para você. Quem faz o inventário normalmente é o advogado de direito das sucessões, que é o advogado de direito de família. E o que mais pesa no inventário é uma questão chamada tributo, é imposto, que é um outro ramo do direito, que é o direito tributário. Entendeu? É o direito tributário. Então veja, são duas áreas do direito que não se encontram. E acaba que nem os advogados que atuam nessa área têm muito na cabeça esse número. Mas você vai descobrir quais são esses números a partir de agora. Vamos lá. Quando o Rafael nos procurou, ele contou pra gente assim, olha, meu pai e minha mãe adquiriram esse imóvel há 20 anos atrás. Esse imóvel, na época, ele custou R$250 mil. Só que o que acontece? Hoje, por causa do boom imobiliário, Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais e tal, esse imóvel pulou para R$1.150.000. É quanto passou a valer esse imóvel recentemente. Tá? E aí, veja só. Vamos então aos números envolvendo este imóvel. As despesas, tá? Primeiro, você tem o imposto. O imposto lá no Rio de Janeiro, tá? Nessa faixa do 1.150.000, ele é de 7%. 7%. Ou seja, R$80.500. Que tem que ser pago no pau, à vista. Não tem parcelamento, ok? Tem que ser pago à vista. E aí, o inventário precisa de um advogado para fazer. Ah, mas vai fazer em cartório? Sim, tem que fazer com o advogado. E o advogado pode até te cobrar baratinho. Ele não pode cobrar, é abaixo da tabela de honorários mínimos que a OAB estabelece. Porque se ele cobrar abaixo da tabela de honorários mínimos, isso é uma infração ética e ele responde por isso. No Rio de Janeiro, a nossa tabela, se eu não me engano, são 3%. No meu escritório, 3% é o garoto que está começando, saiu da faculdade de Direito agora. No meu escritório, tem uma tabela também. No inventário, custa 7% se não tiver litígio e 12% se tiver litígio. Nesse caso, não tinha litígio. Então, 7%. São, por um acaso, o mesmo valor do imposto nessa faixa. R$80.500 de honorários de advogado. E mais, cartório, né? Não vai fazer na justiça, vai fazer no cartório. Tem que pagar a escritura no cartório. R$5.000. Tem que tirar uma pregalhada de certidão. E aí vai gastar aí mais uns R$3.000 de certidões. E depois vai ter que levar esse imóvel a registro no RGI, o Registro Geral de Imóveis, ou Registro de Imóveis, o RGI ou RI. Tem lugar que chama de RGI, tem lugar que chama de RI. É o Cartório de Registro de Imóveis. Tá? E isso ele bota aí mais uns R$7.000 é o que vai gastar de RI ali com aquele imóvel. Moral da história, até agora, isso aqui tá somando R$176.000. Agora veja, essa família tinha um imóvel que vale R$1.150.000. Mas veja, essa família não pagou R$1.150.000 nesse imóvel. Esse imóvel teve uma mega valorização e passou a valer R$1.150.000. Essa família é uma família que tem capacidade econômica de adquirir um imóvel que custou R$250.000. Da onde esse cara vai tirar 176 mil? Tu acha que é uma família que só tem um imóvel de 250 mil, que adquiriu por 250 mil? Eles têm... E outra coisa, não adianta estar no banco não, tá? Porque se estiver no banco, vai pra dentro do inventário e aí aumenta mais ainda a conta, beleza? Tem que estar no colchão ou na conta do Rafael. Você acha que o Rafael tinha 176 mil reais? É lógico que não. É lógico que não. Isso representa 15% do patrimônio inteiro da família. Você acha que o filho tinha isso? Óbvio que não tinha. Qual é a solução? Vender o imóvel. O Rafael teve que vender esse apartamento. E aí, veja, quando você vende esse imóvel num inventário, você tem um problema. Quem compra e quer a chave, quer morar. Ok? O Rafael, ele não podia entregar a chave, ele tinha que primeiro fazer um inventário, para poder fazer a escritura, pegar o dinheiro todo e comprar uma nova casa para ele.
e comprou uma nova casa para ele. Mas ele teve que vender o imóvel. Quando você vende um imóvel no inventário, normalmente você vende com deságio, porque você vende para um cara que é investidor, que topa assumir o risco de estar no inventário, porque mesmo sendo em cartório, tem risco, e tem vários, ok? Tem risco, então o risco o cara paga um deságio, que normalmente varia em torno de 20% para mais. Quando é na área rural, por exemplo, nossa senhora, chega a 60%, 70% de deságio, é assustador. Ou seja, o imóvel de 1.150.000, ele vai ser vendido por 920 mil, ok? Ali deveria ser 920k, depois eu corrijo, não 920m, tá? Ou seja, vai ser vendido por 920 mil. E quando você vende um imóvel dentro do inventário, tem o tal do lucro imobiliário, que é o ganho de capital, você sabia disso? Ou seja, são 15% da diferença. Qual a diferença? 920, que foi a venda, menos 250, que foi o valor da aquisição. Você pega 920 menos 250, essa diferença é o lucro imobiliário, é o ganho de capital. Em cima dela, em si, de 15%. E aí, vamos lá. Vamos então, agora, vamos retomar as nossas contas. Tá? Mas a gente estava até aí, até o registro de imóveis. Só que agora teve mais R$100.500 de ganho de capital, imposto de renda sobre o ganho de capital. Além disso, agora, ou seja, agora você totalizou 276.500. Só que olha só uma coisa, uma conta que você não está observando. O valor da venda não foi 1.150.000, foi 920 mil. Menos os gastos, 276.500, sobrou no bolso do Rafael R$643.500. 643.500. Moral da história, a perda patrimonial do Rafael, olha lá, ó, vamos voltar, não foi de 276 mil, a perda patrimonial real foi de mais de 500 mil reais. Foi de 44%, ou seja, o Rafael vai botar no bolso, deixa eu botar aqui, o Rafael vai botar no bolso quase a metade do valor do imóvel. E aí eu te faço uma pergunta. Responde no chat pra mim. O Rafael vai poder morar no mesmo condomínio? Sim ou não? O mesmo condomínio que ele morava, que tinha lá, que os apartamentos hoje custam 1.150.000, né? O Rafael vai conseguir morar naquele mesmo condomínio agora com 640 mil reais no bolso? Fala pra mim, o que você acha? É lógico que não, né? É óbvio que não. Aliás, o Rafael não vai morar nem no mesmo condomínio, o Rafael não pôde morar nem mais na Barra da Tijuca, que era o caso dele. O Rafael teve que se mudar para Jacarepaguá. E tá tudo bem, porque Jacarepaguá é um lugar lindo, maravilhoso, com clima excelente, né? Agora, é um bairro mais simples, é fato. É um fato. O pai e a mãe passam a vida criando o sujeito naquele ambiente. E o dia que ele não tá mais aqui, o filho foi rebaixado de classe social por causa do inventário. Rebaixado de classe social. As pessoas, elas não se atentaram ainda que a regra, eu vou voltar aqui para você, ó. A regra é a seguinte, olha. Quem tem filhos e tem bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. É possível evitar. De que maneira que é possível? Tem como evitar o inventário. É possível fazer com que não tenha inventário. A forma que a gente tem que fazer, tem como fazer, é evitar o inventário. E como faz isso acontecer? Realizando uma mudança de paradigma na sua vida. Você precisa realizar uma mudança de cultura na sua formação. E isso não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque veja só uma coisa. A cultura que a gente tem é uma cultura que vem dos nossos ancestrais portugueses. Seja você descendente de português ou não, a sua cultura é descendente de português. Você pode ter certeza disso porque você vive no Brasil. Ok? Então veja, em Portugal, esse imposto, por exemplo, não existe.
Em Portugal não existe. Em Portugal, tá tudo bem, você tem imóveis no teu nome. Por quê? Porque o dia que você falece, vai direto pro teu filho. É hereditário. Aliás, a primeira distribuição de terra que teve no Brasil pelos portugueses, qual foi? Se não se chama capitania, o quê? Hereditária. Cara, por que botar hereditária no nome da capitania? Para deixar claro que aquele bem pertence não à pessoa, pertence à família. A cultura que nós temos, a cultura portuguesa, e gente, não tô falando mal, pelo amor de Deus, eu sou Carvalho de Sá, adivinha? Descendente de holandês com austríaco. Acho que não, né? Entendeu? Meu nome é Carvalho de Sá. Isso está entranhado na gente. A gente absorveu a ideia de que os imóveis, eles passam hereditariamente. Por quê? Porque a gente trouxe a cultura portuguesa, mas não trouxe a lei. Criamos a nossa lei aqui. A nossa lei que, pô, tributa. Então, para início de conversa, como a gente não tem como mudar essa lei, porque ela tá aí, ela não vai. Até hoje, se você me falar no Brasil, uma lei que reduziu o tributo nos últimos 50 anos. Se alguém conseguir uma lei que tenha diminuído o tributo nos últimos 50 anos, coloca aqui no chat para mim, por favor. 50 anos. Não tem. Não tem nenhuma lei que tenha reduzido o tributo nos últimos 50 anos. Então veja, a mudança de paradigma que a gente precisa ter é de botar os bens no nome da pessoa física. O bem tem que continuar sendo seu. Mas a mudança de paradigma que você tem que ter é: quem não tem vida eterna não tem que ter bens em nome próprio. Porque se tiver bens em nome próprio, o que o filho tem, ao invés de ser bens, é um abacaxi na mão. Um abacaxi para resolver. E veja, como faz isso? Como faz isso acontecer? E a resposta é essa: por meio de uma empresa que não faz nada. Uma empresa que é autorizada a existir sem fazer nada. E veja, Márcio, pode isso, Márcio? Uma empresa que não faz nada? Sim, pode. A lei criou uma figura jurídica que é autorizada a existir sem realizar nenhuma atividade econômica diretamente. Só que ela criou numa lei que não é de uso contínuo, de uso cotidiano, nem mesmo dos empresários, que é a lei de SAs. Quantas famílias você conhece que eles são donos de uma SA? É raro, raríssimo. Então veja, é possível você criar esta empresa, e aí você pega o seguinte: hoje você tem ali, olha lá o nosso bonequinho. Hoje o bonequinho é dono do imóvel, ok? Hoje o Júlio, ele era dono do imóvel. O que ele vai fazer? Ele vai botar esse imóvel dentro dessa empresa que a gente chama de célula cofre. Ele vai colocar esse imóvel dentro do cofre. Na vida real não dá para fazer isso. O imóvel é imóvel. Mas você tem como botar a titularidade desse imóvel no cofre. E o que a pessoa física passa a ter é o seguinte: agora o cofre é o dono do imóvel. E a pessoa física, ela é a dona do cofre. Entenderam? Por isso que tudo continua a ser dela. A questão é, ela tem como montar um sistema que já fica preparado para essa chave do cofre um dia já ir direto para os filhos dela sem precisar de nada, nem de inventário, de absolutamente nada. Ah, e o detalhe: enquanto a pessoa está viva, enquanto ela respirar, existe uma barreira e os filhos não têm direito a nada, a não ser que seja vontade dos pais, como são os seus bens hoje. Se você quiser que eles sejam de outro, você tem todo o direito, mas enquanto você quiser que eles sejam só seus, eles continuam sendo só seus, sem poder nenhum aos filhos. Mas esse sistema, ele funciona como um gatilho. Por que como um gatilho?
No dia que a pessoa não está mais aqui, o sistema desarma automaticamente e os filhos imediatamente passam a ser os donos do cofre, os novos donos do cofre, sem precisar passar por inventário. É exatamente assim que a coisa acontece, tá? Ah, e o detalhe, é um sistema, vou botar na tela pra você, um sistema com uma economia tributária absurda, absurda. Compara só os valores aqui dos dois sistemas. Vamos lá. Lembra do inventário? Os valores do inventário estão lá, 276.500. Eu não estou nem falando de perda patrimonial, tá? Estou falando só do valor de gasto. Quando desembolsa 276.500, nesse sistema, você vai ter um imposto caindo de 80.500 para 10 mil reais. Caindo para 10 mil reais. E mais, os honorários vai ser o acordado. Eu estou botando aqui uma média de 25 mil, vai ser o acordado e não tem essa tabelinha, tá? Cartório de registro de notas não tem. Certidões também zero, não tem. Tem registro de imóveis? Tem. Só que sobre um valor muito menor. Ganho de capital? Não tem, porque nenhum imóvel vai ser vendido. Sabe aquele papo, é só vender um dos bens para pagar o inventário? Isso é absurdo. Isso é expropriação. Que papo é esse de só vender? Só vender por quê? Para nada. Imagina sacrificar um bem para nada, nada, nada. Isso não existe. Total de gastos, você despenca de 276.500, eu estou falando aqui do caso do Rafael, 276.500 para 38 mil reais. Diferença financeira, 238.500 reais é a diferença financeira entre os dois sistemas. Mas para mim essa não é a maior diferença. A maior diferença, na minha opinião, tá? O que representa uma economia de 86%. Mas a maior diferença, na minha opinião, é o fato da perda patrimonial ser zero. Lembra que lá no outro sistema a perda patrimonial foi de 44%? Aqui é zero. Mas como zero se o cara vai ter que pagar, por exemplo, esses 38 mil? É zero porque, diferente de 276 para o Rafael, 38 para essa família cabe no bolso deles, ainda que seja parcelado e tudo mais, que dá para dividir, né? Não é igual no inventário, você consegue fragmentar os atos e parcelar, mas além de ter essa possibilidade, você consegue fazer com que aquilo ali caiba no bolso daquela família. É diferente do inventário. A perda patrimonial, quanto perde patrimônio, quanto vende de imóvel, nada. Rafael continua morando na mesma casa, no mesmo condomínio, no mesmo bairro, as mesmas flores, no mesmo jardim, se ele quiser. Ok? Ele não precisa ser rebaixado de classe social com esse sistema. Essa, para mim, é a grande diferença. E, pessoal, eu vou te contar uma coisa. A questão é, que sistema é esse? Que história é essa? Tá? Vou voltar para você aqui. Que sistema é esse? Isso é mágica? Não, não pode. Não existe mágica no direito. Gente, mágica é truque, ok? E truque no direito, sabe como é que é o nome de truque no direito? Eu vou te contar. Fraude, ok? Fraude, tá? Não dá para fazer mágica, porque mágica é truque e truque é fraude e a Receita Federal pega. Não tenta fazer porque a Receita Federal pega, tá? É um esquema. Esquece. Não dá para ter esquema. Gente, o que nós estamos lidando aqui, isso aí é uma coisa que lá no time Road Brasil a gente leva muito a sério, é o seguinte, nós não estamos lidando aqui com uma escritura, com um papel, com a chave do teu imóvel. Não. E nem muito menos com um monte de tijolo. Nós estamos lidando aqui com o teto na vida dos filhos. Nós estamos lidando aqui com cada gota de suor que escorreu da testa de uma família a vida inteira. Nós estamos lidando aqui com cada renúncia que você teve a vida inteira. Cada festinha de criança que você deixou de ir, cada vez que você deixou de ir com o filho para passear, para ter mais tempo, cada vez que você saiu ele estava dormindo, chegou ele já tinha dormido. É disso que nós estamos lidando. Então não dá para ter esquema. Não dá para ter esquema. Márcio,
Então é tese? Então é tese? Não, não é tese. Esse trabalho é absolutamente por dentro das leis e só leva em consideração o que está na lei. Não pode ser nada baseado em tese. Ah, eu tenho aqui uma tese jurídica. Não, porque o STJ, o STF não esquece. Tem que ser na letra da lei. Por quê? Porque é cada gota de suor que escorreu da família, do teste da família a vida inteira. Esse sistema nada mais é do que a tal da holding familiar. Eu acredito que você já tenha ouvido falar nela, tá? O que é uma holding familiar? A holding familiar é um sistema que a gente organiza para fazer funcionar exatamente como um cofre. Um cofre onde você coloca aquilo tudo lá dentro, tá? Coloca aquilo tudo lá dentro e você passa a ser dono do cofre e não mais dos bens. E a parte boa de você ser dono do cofre é que como a chave do cofre, você não precisa fazer inventário. Você tem como deixar a chave do cofre já assim, ó. Ô, filhinha, se liga aqui, ó. Vou deixar aqui em cima da pia, tá? O dia que o papai não estiver mais aqui, é só você pegar em cima da pia. É lógico que eu tô traduzindo aqui para uma linguagem completamente leiga, tá? Uma alusão assim, mas é exatamente assim que funciona, com uma construção jurídica desenhada para isso, uma construção jurídica que não estava ao acesso do povo. Uma construção jurídica que emana de uma lei que não é do conhecimento nem dos advogados, que é a lei de S.A.s. Os poucos que conhecem, derrubei minha água em cima do laptop? Não, tá tranquilo. Os poucos que conhecem, tá? Eles são professores. Não há, os poucos que conhecem nem mesmo atuam lá dentro da vida da sociedade anônima. Então tem muito pouca relação. E veja, são áreas do direito que nem se encontram. Direito de família e sucessões, tributário e direito societário. Nem os professores se encontram na sala dos professores. Que dirá as matérias na faculdade. Logo, se nem os advogados agora que estão vindo a conhecer, depois que a gente começou um curso que eu tenho pela internet, entendeu? Depois disso é que a coisa... Agora é que a coisa está começando a aparecer para a maioria das pessoas. Porque até então só era do conhecimento de algumas poucas famílias. E veja, diferente daquelas famílias... que você já ouviu falar, certamente você já ouviu falar, alguém fala assim, teve que... Se você escreve para mim no chat se você já ouviu falar assim, olha, teve que vender um imóvel para pagar um inventário. Você já ouviu falar disso? Conta para mim se você já ouviu falar de alguma família que teve que vender algum bem para pagar um inventário, tá? Escreva para mim aqui, se você conhece alguma família que já teve que vender um imóvel para pagar um inventário. Olha lá, o pessoal começando a escrever. E sim, é comum isso. Comum. Deixa eu tomar uma água enquanto você escreve no chat. Caramba, vendi 3. Surreal. A minha. Lamento, Henrique. Diferente dessas famílias que você acabou de... A nossa maioria conhece, hein? Vamos lá. Diferente dessas famílias que você conhece... E diferente daquelas famílias que enriqueceram sem ter acesso a uma estrutura empresarial mais pesada, como é o caso, por exemplo, do Gugu, do Luiz Paulo, entendeu? Do Agnaldo Timóteo, do Chico Anísio, diferente deles, olha só, você sabe quem é esse sujeito aí, ó? Norberto Odebrecht, fundador da maior construtora do Brasil, a maior empreiteira do Brasil, a construtora Norberto Odebrecht. Eu não sei por que... Não, tá direitinho. Esse sujeito, ele faleceu deixando uma fortuna de 14 bi com B de Brasil, ok? Bilhões de reais. 14 bilhões. Você faz ideia do que seja isso? Pois é. Nem o estado da Bahia faz ideia. Por quê? Porque se tivesse inventário, a família Odebrecht teria deixado no governo do estado da Bahia 1,12 bilhões de reais só de imposto. Só de imposto. Sabe quanto o estado da Bahia recebeu com o falecimento dele? Uma rosca. 0.
Zero, não teve inventário. E esse aqui? Paulista, Antônio Hermílio de Moraes, do grupo fundador do Grupo Votorantim. Deixou uma fortuna de 15 bilhões e meio de reais. Se tivesse tido inventário, no caso dele, a família teria pago para o estado de São Paulo 1,24 bilhões de reais. E por último, mas não menos importante, não menos conhecido de você, da cidade do Rio de Janeiro, Roberto Marinho, fundador do Grupo Globo, né, que faleceu deixando 30 bilhões de reais e não teve inventário. Se tivesse, o Rio de Janeiro teria faturado a bagatela de 2,4 bilhões de reais. Só que quem é bilionário, com B de bobão, entendeu? Como nós, quem é bilionário não passa por inventário. Essas famílias não passam por inventário porque já utilizam esse sistema. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe desde quando que existe esse sistema no Brasil? Desde 1976. Desde 1976 já existe esse sistema no Brasil. E só agora, e aí, agradeçamos a internet, que nos ajuda a popularizar temas que até então ficavam escondidos numa casta. Num grupo pequenininho de pessoas, que não são só esses três, não. Tem muito mais. Olha lá, Roberto Civita, do Grupo Abreu, Moisés Safra, o irmão Edmond Safra, Samuel Klein, das Casas Bahia, José Alencar da Coteminas, foi vice-presidente da República, né? Dirce Navarro de Camargo, a matriarca da Camargo Correia. Olha só, deixa eu te falar da Dirce Navarro de Camargo. Quando ela faleceu, logo depois você teve lá aquele acordo de leniência da Camargo Correia no escândalo lá do Petrolão. No meio daquele furdúncio, a Renata Camargo, que é a filha dela, comprou um apartamento na ilha de Manhattan, no Central Park. Ela é vizinha do Paul McCartney, da Naomi Campbell, ela é vizinha da Madonna. A diferença é que esses são os vizinhos pobres dela, porque ela mora no prédio mais caro do mundo. Do mundo. E esses são os vizinhos, só que são vizinhos pobres, com menos dinheiro do que ela. Em pleno acordo de leniência, caramba, mas como é que a Lava Jato não pegou isso, que não sei o que, não pegou porque não era pra pegar, porque tava tudo certo, porque foi tudo feito licitamente. Não teve nenhum ato ilícito praticado ali, entendeu? Foi tudo por dentro da lei. Não tinha nada feito pra driblar o negócio, fruto de corrupção, nada disso. Porque se tivesse, pegava. Então, uma coisa que é importante deixar claro, se você está me assistindo, você tem, porque eu tenho aqui uma grana que eu recebi por conta de corrupção, lavagem de dinheiro, esquece. Esse sistema não está disponível para você, não serve, aliás, não me procura, ok? Não me procura, vá para os quintos, entendeu? Esse sistema é para essas famílias que no começo aqui responderam, sim, eu trabalhei duro para poder estar aqui hoje. Entendeu? Para poder deixar alguma coisa para meus filhos. Então, se o teu objetivo aqui é um objetivo pouco republicano, esquece, esse sistema não vai funcionar para você. Vá procurar outro lugar que não é aqui o teu negócio. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Várias perguntas o pessoal colocou no chat aqui. Depois eu vou até respondendo outras perguntas. Vou responder lá nos grupos de WhatsApp depois, tá? Para cancelar o inventário. Depois eu tiro mais dúvidas sobre isso. O fundamental para mim hoje aqui é o seguinte, nesse momento, esse é um momento que eu tô com uma baita de uma sensação de dever cumprido. Uma baita sensação de dever cumprido, entendeu? Por quê? Porque nesse momento, você que está me assistindo aqui agora, o mundo está dividido em 3 grupos a partir de agora sobre isso, tá? Tem o grupo dos ignorantes, e é ignorante no sentido da pessoa que ignora a existência de algo, não é um xingamento, tá? O grupo dos ignorantes. Os ignorantes, eles vão buscar outras soluções para tentar fugir do inventário. Por exemplo, doação de bens em vida com reserva de usufruto. Meu Deus do céu. Só para você ter ideia, eu já tive no meu escritório o caso de um sujeito que fez isso. O filho estava se separando, ele quis vender um dos imóveis, não pôde vender porque a ex-esposa queria ter uma participação maior.
uma confusão danada. O pai perde o comando de tudo, perde o comando, tá? Não resolve. E é caro, muito mais caro até que o inventário. Mais caro que o inventário. A doação de bens em vida com reserva de usufruto. Os ignorantes também vão tentar testamento. Nossa, testamento. Sabe onde que é bom testamento? Em filme de Hollywood, tá? Porque se for em novela da Globo, a novela tá mal feita do ponto de vista técnico, porque a novela se passa no Brasil, geralmente, tá? Mas no Brasil, um dos instrumentos mais obsoletos do direito brasileiro, na minha opinião, é esse. Até porque você tem que fazer o inventário depois. Você, na verdade, o que você tem agora são 2 processos ao invés de 1. E boa parte deles termina em confusão. Boa parte. Outra forma que os ignorantes buscam, por exemplo, essa me dói, tá? Me dói o coração, me rasga o coração. Pessoa falando que fala assim, não, eu já sabia, Márcio, que meus filhos iam pagar uma fortuna no dia que eles precisarem para ter acesso à herança, eu fiz um seguro de vida. Cara, essa parte do meu coração, porque a pessoa trabalhar, feito um camelo. E faz um seguro de vida. Quando você faz um seguro de vida, qual é o objetivo? É deixar as pessoas que você ama guarnecidas. Cara, esse dinheiro vai para o sistema. Vai para o bolso até do advogado, vai para o bolso do cartório, vai para o bolso do tabelião, vai para o bolso do governo. E não vai para deixar guarnecidas as pessoas que você ama. Isso é absurdo. Absurdo. Esses são os ignorantes. Mas aqui já não estão, você não está mais entre eles. Você não está mais entre eles. Restam 2 grupos. Tá? Restam 2 grupos. O primeiro grupo, ou o segundo grupo, quer dizer, é o dos procrastinadores. E esse é o grupo mais podre, mais asqueroso que tem. Por quê? Porque o procrastinador normalmente é aquele cara que não tem sentimento de amor pelo filho verdadeiro. Na verdade, esse sujeito até diz que ama, ou alguns não dizem mesmo que não amam. Alguns dizem mesmo que não se dão com esses filhos, que não querem. Fazer, não vou deixar porcaria nenhuma para ele, eu andei para ele. É asqueroso, é pesado, é pesado. E eu sei que você, se você tá aqui até essa hora, não faz o menor sentido que você seja uma dessas pessoas. Óbvio que não é. Mas existem as pessoas procrastinadoras. Eu tô aqui na tela errada. Existem... Não tô eu tava na tela certa? Tava. Existem as pessoas procrastinadoras, tá? Que são... que acabam caindo aqui naquele grupo sem querer. E isso é importante eu dizer pra você, para que você não caia nesse grupo dos procrastinadores, das pessoas odiosas, que tem, às vezes, até sentimento de ódio, sim, pelos filhos. E os filhos por ele é um negócio meio doentio, meio pesado, entendeu? Mas como fazer? Qual é a preocupação que eu tenho para que você no negócio, vou deixar isso para amanhã, depois eu vou conversar com a família e resolvo, e acaba caindo no grupo dos procrastinadores? A preocupação que a gente tem é o risco desse imposto ele aumentar. Você viu lá quando eu mostrei os números que o imposto sobre herança ele é num valor muito alto. E no sistema de holding ele fica muito mais baixo, mas é o mesmo imposto. E não tem como fugir dele, não tem como deixar de pagar esse imposto sobre herança. Mas ele diminui muito, muito, assustadoramente, às vezes 90%. Mas, olha só, 10% de X é uma coisa. 10% de 1000 vezes X é muito mais, mesmo sendo mais barato que o inventário. E esse imposto, ele vai aumentar. Eu não acho que ele pode aumentar. Ele vai aumentar. E aí a questão é quando ele vai aumentar? Existe uma proposta da CONFAZ, que é o CONFAZ, né? O Conselho Nacional de Política Fazendária. É um conselho que reúne o ministro de Fazenda, agora ministro da Economia, e todos os 27 secretários de Fazenda do país. Eles fizeram uma proposta por unanimidade, assinada pelos 27 secretários de Fazenda do país. Nessa proposta, o que eles fazem? Eles mudam de 8 é a alíquota máxima prevista para o imposto de herança no Brasil. Tá? Eles mudam de 8% para 20%. 20%. Eles falam, Márcio, não, é exagero, isso nunca vai passar. Olha só, quem tem competência para mudar isso é o Senado, tá? E não é lei, não, é só o Senado dizer isso. Existe esse projeto de resolução e você precisa entender o seguinte, olha, quem o senador representa?
O senador, diferente do deputado, ele não representa os advogados, os médicos, os palhaços, o povo indígena, a população LGBT. Não! Ele não representa grupos, ele representa o Estado, o senador. Ele representa o Estado. Então, normalmente, o senador tem íntima ligação com o governador do Estado. Tá? E veja, para ser aprovado isso no Senado, só precisa ter maioria simples. Ou seja, são 81 senadores, 27 vezes 3 por Estado. São 81 senadores. Precisa que desses 81, a maioria simples seja presente, 41. E dos presentes, precisa que a maioria simples vote a favor. Ou seja, tem 27 secretários de Fazenda assinando o troço. E só precisa ter 21 votos no Senado. 21. Você já viu como é que passa a resolução no Senado? Já viu TV Senado alguma vez na vida? É assim, ó. Projeto de resolução número tal, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. É assim. É da noite pro dia, toque de caixa. Então a questão não é se vai ser aprovado, é quando. Até porque tem dois argumentos muito fáceis para eles. O primeiro argumento muito fácil é que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. No mundo. O Brasil é um dos países que menos tributa herança no mundo, que o imposto de herança é mais barato do mundo. Aí você vai, mas não é possível. Mesmo com isso tudo que você acabou de mostrar, ainda assim é. Ainda assim é. Olha isso. Na França, esse imposto é de 60%. No Japão, no Japão é 55%, na Alemanha é 50%, na Suíça também 50%. Aqui nos Estados Unidos e na Inglaterra, 40% é o imposto sobre herança. Nosso vizinho na América Latina, o Chile, é 25%. Ou seja, o Brasil 8%, se passar para 20%, ainda continua sendo um dos países que menos tributa a herança no mundo. Então esse é um argumento muito fácil. O segundo argumento muito fácil que eles têm é: o imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais ricos. Mentira! Isso é uma calhordice, uma canalice, uma safadeza. Sabe por quê? Porque você viu agora que quem vai ser penalizado com o imposto sobre herança é o seu filho. E não o filho, por exemplo, da família Odebrecht. Ok? Da família Marinho. Não são os herdeiros da família Camargo. Não são. São os seus herdeiros, não os seus. Não os seus. Porque você não é mais ignorante e você não vai mais ser procrastinador. Não vai correr o risco de cair naquele grupo podre, nojento dos procrastinadores. Porque agora você já sabe o risco que tem de deixar esse negócio para depois. Então veja, quando isso vai acontecer? Essa é a questão, não é se vai acontecer. Eu não sei. Eu queria que você olhasse, de repente, olha aí no Google aí para ver se hoje não foi aprovado. É nesse nível que nós estamos. Pode ser aprovado a qualquer momento. A qualquer momento. Eu não sei quando vai acontecer. Mas uma coisa é certa, vai acontecer. Então, eu tenho certeza que você não vai cair nesse grupo dos procrastinadores. Porque existe o terceiro grupo, que é o grupo dos resolvedores. Os resolvedores, eu gosto de dar esse nome, é uma brincadeira, já colocaram aqui, cara, se o inventário que passa por 2, 3 gerações, o patrimônio se dilapida, acaba, é isso mesmo, acaba. Por isso que você vê aí famílias que eram bilhardárias e que a quarta geração é pobre. É pobre, acontece muito, tá? Acontece muito. Vamos lá. O terceiro e último grupo é o grupo que eu dou o maior valor do mundo. Do mundo, que são os resolvedores. As pessoas falam assim, não, Márcio, é isso, eu quero. E é para agora, não quero deixar isso, para depois. E antes de eu prosseguir com isso aqui, é o seguinte, eu tô fazendo uma palestra que ela é exclusiva para as pessoas que se inscreveram para participar, tá? E nesse ambiente aqui, ela não tá pública no YouTube, nada disso. Nesse ambiente aqui, eu tenho total liberdade, inclusive, para falar como é que funciona isso. Só que eu não queria confundir esse espaço aqui com o espaço de ser para vender. Mas também é absurdo a gente apresentar isso aqui e não explicar para as pessoas como é que funciona esse serviço. Entendeu? Então, eu vou explicar para você exatamente como funciona esse serviço. E eu não tô nem aí se você vai... não tô nem aí no bom sentido, né? Não é que eu não queira... Tô andando. Não.
Mas eu não estou preocupado aqui se você vai se tornar cliente, se não vai se tornar cliente. Minha missão aqui é levar essa informação ao maior número possível de pessoas. Isso vai acontecer. Nós vamos difundir essa informação. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Até porque o meu escritório, por exemplo, ele só tem resultado se mais pessoas souberem do problema. Senão, quem é que vai procurar para fazer uma holding familiar? Essas pessoas sequer sabem do problema. Então, a minha preocupação maior, ela primária, é informar as pessoas do problema. E aí, contratação de escritório, isso aí acaba sendo uma consequência que é inafastável. Inafastável, porque se a pessoa sabe do problema, ela quer resolver o problema, ela vai buscar quem? Um clínico geral? Para resolver um negócio que é equivalente a um tumor no cérebro? Não, você vai buscar um especialista que faça o negócio, tá? Vamos lá. Perguntaram aqui, ó. Quanto custa fazer uma holding? Não tem como dizer isso. Não tem como. É impossível qualquer um dizer isso para você. Deixa eu te falar uma coisa. Como funciona o serviço disso dentro de um escritório de advocacia? Bom, esse serviço ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa, e na minha opinião, é a determinante, é a mais importante do mundo, que é a sessão de viabilidade. Nós já estamos juntos aqui, deixa eu ver. Estamos juntos há 1 hora. Né? 1 hora aqui, eu já estou terminando. Nos próximos 6 minutos eu vou terminar. Tá? Nós estamos juntos aqui, tem mais ou menos aí 1 hora. E é óbvio que você tá nesse grupo dos resolvedores. É óbvio que você está nesse grupo dos resolvedores. E você já me ouviu falando aqui um monte disso. Um monte. O que você precisa agora é ser ouvido. É ser ouvido e tirar dúvidas. Você precisa agora dizer o seguinte: Márcio, a minha família é formada por tantas pessoas, assim assado, os filhos A, B, C ou D, eu tenho ou não tenho outro filho de outra relação, o meu patrimônio é esse, detalhadamente. Não dá pra virar assim, escreve no chat agora quanto vale os seus bens. Tá louco? Não dá, né? Olha, meus bens é assim assado, tudo, são esse, delimitar tudo, e aí fazer um diagnóstico, sentar com você, esclarecer o que precisa ser esclarecido, para fazer um diagnóstico, primeiro, se o serviço de holding familiar é ou não possível para sua família. E segundo, em sendo possível, quais são os caminhos dali para frente. Tá? Então esse diagnóstico, ele é a coisa mais importante do mundo. Por mais que seja a etapa, do ponto de vista financeiro, a mais barata, né? Ela é a mais importante, porque é ela que vai dar a direção do que precisa ou não ser feito. Ok? É ela que vai dar a direção, inclusive, se é ou não para ser feito. Tá? Veja, a sessão de viabilidade, ela é a coisa mais importante de uma holding familiar. É o que você precisa fazer. Não tem nada mais importante no mundo para quem acabou de assistir uma palestra do que ter uma sessão de viabilidade. Essa é o ponto crucial. Passo seguinte, você monta um croquis estrutural. Qual é o croquis? O croquis você vai apresentar ali o seguinte: olha, dá para fazer a holding em tantos modelos diferentes. O modelo A, B, C, D, aqui custa X, o outro custa Y. Vai fazendo um orçamento de tudo, para você saber todos os gastos que vão ter, quanto vai custar tudo. Isso já é no croquis, né? E aí a etapa seguinte é execução. Né? Mas o serviço de holding familiar sequer dá para ser feito assim: me contrata aí para fazer uma holding, me paga aí. Não dá. Porque a única coisa que tem de fazer isso é te lesando, é falando para você, qual é o máximo que eu posso cobrar e te cobrar o máximo. Isso não é honesto. Verdade, isso não é honesto. Então, é como se fosse assim: quanto é que vai custar para construir essa casa aqui? Cara, aqui pode ter uma casebre, aqui pode ter uma casa de 2 andares ou um prédio. Eu não sei, eu vou te cobrar pelo prédio. Eu vou montar um galinheiro. Pelo amor de Deus, isso é uma safadeza. Então, não acho isso certo. O certo é fazer a sessão de viabilidade. Ali é onde tudo começa. E eu queria ouvir de você. Aqui no chat se você quer saber. Se quer saber, escreve sim. Se você quer saber, conhecer como é que funciona isso do meu escritório, como é que você faz para ter acesso. Se você quiser saber, escreve sim no chat. Sim. Isso para mim já vai servir como uma baita informação.
Se eu cobro consulta, não, eu não faço consulta, você não precisa de consulta para isso, tá? Não precisa de consulta, você precisa da sessão de viabilidade, tá? A consulta é outro, é como se você tivesse, eu tenho um problema com a intranet, vou lá fazer um atendimento com um advogado, é outra história, tá? Não, aqui não é isso, aqui você precisa montar uma sessão de viabilidade, isso é o mais importante. Então, se for do interesse de vocês, sim, escreve aqui no chat, eu explico para vocês detalhadamente, com preço, tudo certinho. Caramba, todo mundo. Beleza. Vamos nessa, pessoal. Sessão de viabilidade. Se você for agora lá no meu site, assim, marciocarvalhosá.com.br, tem um link lá, ali tem um vídeo parecido, mais simples do que esse que você acabou de assistir aqui agora, né? Mas tem um vídeo ali explicando tudo sobre hold e tem lá um formulário para você preencher e fazer o pagamento direto lá da sessão de viabilidade. Essa sessão de viabilidade no meu escritório ela custa R$ 1.200, tá? O que a gente tem feito aqui quando a gente faz palestra? A gente consegue reunir aqui uma grande quantidade de pessoas que são essas pessoas dos resolvedores. E o resolvedor é uma pessoa que eu tiro o chapéu de verdade, tá? E esses resolvedores, a gente dá um incentivo, eu não tenho desconto, tá? A gente dá um incentivo. E que incentivo é esse? O meu escritório arca com metade do valor da sessão de viabilidade. Então, se você entrar agora no meu site lá, você vai ver que a sessão de viabilidade no meu escritório, não importa se você tem um patrimônio de R$1 trilhão ou um patrimônio de R$1.000, a sessão de viabilidade custa R$ 1.200. Tá? Nada do trabalho de holding, por falar nisso, é cobrado de acordo com o tamanho, com o valor dos seus bens. Nada. Não no meu escritório, a gente não faz isso. Tá? Se o bem é seu, você trabalhou, você ganhou para ganhar, você ganhou, não faz sentido que eu queira participar do tamanho dele. Não, tem que participar do meu serviço, ok? E a sessão de viabilidade custa R$ 1.200. Para você que está aqui na palestra, isso é agora, tá? Para você que está na palestra, hoje, tá? Hoje, nesse dia, tá? Nós vamos assumir essa metade desse valor. Você vai ter a possibilidade de fazer a sessão de viabilidade por R$ 600. Por R$ 600. Tá? Como é que faz para isso acontecer? Aqui embaixo desse vídeo, tem um link de acesso. Tá? Mas o chat está aparecendo. Só você desligar o chat aqui. Tem um botãozinho aqui para desligar o chat. Posso te mostrar aqui? Eu acho que eu consigo fazer aqui. Peraí. Vamos lá. Não vou conseguir agora não. Acho que eu consigo sim. Tem um botão aqui para você desligar. Tem sim, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá passando aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Tem um X aqui do outro lado aqui, ó. Tem um Xzinho aqui. É só clicar nesse X. Tá vendo? Depois clicar nessa setinha para baixo, o chat some. E aí você tem um link. Olha lá, ó. Para solicitar um atendimento em sessão de viabilidade com incentivo resolvedores, toque no link e tal. Então ele é um link, ele já está com esse valor diferenciado. A pessoa que fizer o pagamento imediatamente, isso como já são 8h40 da noite, nesse momento, amanhã, logo na primeira hora do dia, minha equipe vai fazer contato com você para fazer o agendamento. O que eu sugiro para a pessoa que quer fazer a sessão de viabilidade? Que faça isso agora. Por quê? Se você for o primeiro, você vai ser marcado primeiro. Se você for o segundo. Se você for o 100º, entendeu? Você vai marcar lá para frente. Tá? Então, e a gente não faz essa palestra o tempo inteiro, leva alguns meses para fazer entre uma e outra, exatamente porque a gente lota a agenda, fica muito cheia a agenda, porque são muitas pessoas que não querem perder essa oportunidade do incentivo e não vão deixar isso para depois. Então lota demais, de verdade. Isso aqui não é papo de... Até porque eu sou advogado e a ideia não é vender nada, tá? Mas veja, então, para fazer a sua sessão de viabilidade, você aperta aí esse link, vai marcar lá com a minha equipe logo na primeira hora do dia, já vai fazer contato com você para fazer o agendamento da primeira data disponível. Márcio, eu tô pensando ainda. Tá tudo bem.
tá tudo bem. Se você quiser, depois vai... se você estiver pensando ainda, tá tudo bem. Depois tá disponível lá, se você quiser. Não vai ter um incentivo, tá? Vai ser pelos R$1.200. Mas aí você entra lá no site lá. Se não for esse o seu momento, eu te entendo, tá tudo bem, tá? Agora, se você é um resolvedor, se você é uma pessoa que nutre um sentimento de amor pelos seus filhos e chegou até aqui com muito esforço, com muito suor, e você, assim como eu, a gente não sabe o dia de amanhã, não perde essa oportunidade. Por quê? Porque ela não vai estar disponível. Ela é agora, para quem está participando, só para quem assistiu a palestra, tá? Se você não estiver achando o link por algum motivo e tudo mais, eu mando lá no grupo do WhatsApp, tá? Ela é só exclusivamente para quem assistiu a palestra e para mais ninguém, ok? Por quê? Porque é um valor que a gente cobra por hora no meu escritório e não faz sentido. Que legal, Gustavo. Seja bem-vindo aí à família Carvalho de Sá Montenegro, tá? A família do meu escritório como nosso primeiro novo cliente aqui da sessão de viabilidade, da palestra de hoje, tá? Parabéns, seja bem-vindo. Os demais aqui, façam isso agora, não deixem para depois. Por quê? Porque se você deixar para depois, você vai ter a sua marcação mais para frente e mais ainda. Talvez perca essa oportunidade. Beleza? Hoje, agora sim, ainda há pouco eu terminei com a sensação de dever cumprido, falei para vocês dos 3 grupos, tá? Dos ignorantes, os procrastinadores, os resolvedores, e de coração eu espero que eu tenha aqui alcançado um grande grupo de resolvedores, de famílias que não vão permitir que isso aconteça com seus filhos. O que eu sugiro a você? Eu sugiro a você fortemente que faça um movimento do bem, tá? E que movimento é esse do bem? Que não pare, esse link ele não vai ficar disponível, tá? Ele agora, ele está escrito assim, ó, não listado, ou seja, ele não aparece no YouTube para quem procura, tá? Ele é só para quem recebeu esse link da gente, tá bom? Eu sugiro que você mande isso para pessoas que, assim como você, pode ter a mesma situação, tem patrimônio, tem filhos para quem deixar e tudo mais e tal. O que eu posso... Ô, Márcio Fernando, meu xará, falando, foi o primeiro. Beleza. O pessoal tá disputando aqui, porque beleza. Mas aqui pode ficar tranquilo que chega na ordem aqui pra gente, tá bom? Então, sendo essa a sua condição, o que você faz? Passa esse link para outras pessoas também. O que eu consigo fazer aqui do nosso lado? A gente consegue manter essa palestra ainda no ar por algumas horas, tá? Até porque tem gente, assim como eu estou nos Estados Unidos, meu escritório é no Brasil, minha sócia lá na Barra da Tijuca, eu aqui eu tô com 2 horas de diferença. Tem um pessoal que está em Portugal, por exemplo, que está com 4 horas para frente. Eu tenho cliente que é brasileiro, que mora na Califórnia, que está com 4 para trás, 4 de mim, ou 3 de mim, 4 de mim. Ou seja, 3 de mim, 5 horas de diferença do Rio de Janeiro para trás. Então, essa confusão de fuso horário, a gente acaba deixando, eu vou deixar aí por mais algumas horas, tá? A pessoa falando do meu curso. O curso, ele não tá com vaga aberta agora, tá, Rodrigo? O nosso curso que é feito para advogados, ele não tá com vaga aberta agora. A gente vai fazer uma imersão aí no final de semana e tudo. Se você tá acompanhando lá, você já recebeu alguma coisa, tá? Beleza? Pessoal, dito isso, vou encerrar aqui com vocês. Tô com uma baita sensação boa de dever cumprido e sabendo que a gente está conseguindo agora ajudar um número muito maior de famílias que não vai permitir que o inventário aniquile o esforço de cada gota de suor que escorreu da sua testa a vida inteira para poder deixar algo por alguém que você ama, para alguém que você ama. Não permitir que esse sistema podre, tá? Ele aniquile, ele ferre com a vida do seu filho. A gente não vai deixar isso acontecer. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente impede que isso aconteça?
com informação, socializando informação, compartilhando informação, levando para frente informação de valor. Eu tenho, aqui tá aberto aqui a oportunidade por hoje aqui para quem quiser fazer essa sessão de viabilidade no meu escritório, mas eu tenho isso muito claro na minha vida, eu prego isso para os meus colaboradores no escritório, eu prego isso para os mais de 2.500 alunos que eu tenho, eu prego isso para os mais de 1.700 mentorados, pupilos que a gente tem lá no time Holding Brasil, que a gente fala o seguinte, olha, pratica o bem e de forma desintencionada. O resultado, ele é inevitável. Ele é inevitável. Se você fizer com forma intencionada, não existe sentimento de reciprocidade, é contrato. É contrato. Olha, eu te dei aqui, você me dá ali. Isso é contrato, isso não é reciprocidade. Isso não é reciprocidade. E eu acredito profundamente na reciprocidade. E para a reciprocidade acontecer, ela só acontece se a gente fizer isso de maneira desintencionada, tá? Pela simples vontade de querer levar a informação, uma forma de ajudar as pessoas com algo que está dentro da sua cabeça, tá? E agora, não está mais só dentro da minha cabeça. Agora você tem. O bom da informação é que a gente pode dividir isso aqui infinitamente. Informação não é igual dinheiro. Eu tenho 10, se eu dividir com você, cada um fica com 5. Informação a gente consegue distribuir e dividir infinitamente. O que eu peço hoje a você é: compartilha isso com outras pessoas que, assim como você, podem ter os seus filhos ajudados. Porque você não precisa de sessão de viabilidade. Você não precisa de croquis. Você não precisa de execução. Você não precisa de nenhuma etapa de holding familiar. Se tem algo que você não precisa, é de uma holding familiar. Eu estou te afirmando isso com todas as letras. Salvo se você é empresário, tem uma vida uma atividade econômica mais complexa, aí sim, você precisa. Mas se não é esse o seu caso, você não precisa de holding familiar. Mas os seus filhos sim. São eles que precisam. Eles é que precisam dessa sessão de viabilidade sua, ou os filhos dos seus amigos para quem você vai transmitir isso aqui também. Beleza? Agora sim, de verdade, encerro com vocês, deixando um beijo forte no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.